O Roger é mais técnico que o Quinteiros? Essa pergunta entrou no intervalo da Gaúcha. Muito boa pergunta. Do Everton Santos. Eu quero que vocês, por favor, debatam. Um abraço. Discutam. Um abraço pro Everton Santos, né? 3 jogos. Hoje que foi mais Eu equilibrado. acho que ele está afirmando que é. Aqui, ó. Não O tem Roger é interrogação? mais técnico. Não é Não tá pergunta, não. perguntando. Então vocês concordam com ele ou não? Eu concordo. Acho O que Roger são dois deu aula no técnicos Campeonato de grande Gaúcho inteiro. valor. São 2 técnicos de grande valor. O Quinteiros não foi técnico da seleção equatoriana, da seleção boliviana, campeão no Colo-Colo, campeão no Emelec, campeão na Argentina pelo Vélez, de graça. Ninguém é mal. É que o Roger está num processo de crescimento que, para mim, está o colocando como um dos melhores técnicos do Brasil. O Roger surgiu muito bem, era um cara de muito boas ideias no Grêmio em 2014, quando ele surge. Ele faz um belíssimo trabalho, porém o Roger tinha uma dificuldade de gestão de grupo. O tempo está trazendo isso para ele, ele aprendeu muito. Por exemplo, o Roger, ele detestava o rachão. Chegava no dia da véspera do jogo, o jogador quer dar aquela baixada. O rachão para o jogador é muito importante para o ambiente interno. E ele queria dar treino tático, ele puxava os caras. Ele entendeu e ele participa do rachão, que é importante estar no meio dos jogadores, que é importante dar caneta nos caras, levar caneta, ter aquela zoação. Então, isso é um processo que a idade vai trazendo para o Roger. E ele é um cara que ele é obcecado pelo estudo. Ele quer melhorar sempre, ele quer aperfeiçoar sempre. Então, o Roger é um técnico que está num processo rápido de evolução. E, para mim, logo vai ser, se não um dos 3, ele vai ser o principal técnico em atividade no Brasil. E nós temos uma carência muito grande de técnicos. Da geração dele, porque os estrangeiros ele está se vieram para afirmando. ficar, né? É o cara que está afirmado. O Roger e o Quinteiros, eu não posso desdenhar um treinador que é campeão em países diferentes e já tem seleção no currículo. E o último título, que inclusive o traz para cá, é o argentino com o Vélez e não com o Boca nem com o River. Pelo contrário, é com o Vélez ganhando desses dois. Então, esse cara tem valor, ponto. Mas se eu comparar as ideias que ele está me mostrando aqui, de time, de construção, e as do Roger, tem uma que me faz gostar mais do Roger acima de outras razões que eu tivesse. O Roger gosta... Hoje não, tá? Hoje o jogo foi excepcional. Mas o Roger gosta de trabalhar com o meio-campo sendo o setor vital. A bola passa pelo meio para chegar na frente e o meio-campo filtra a ação defensiva que depois virá com seus zagueiros. E o Quinteiros até agora me mostra uma vocação ofensiva, mas o trabalho de meio-campo ele bota em quinto plano. A quantidade de vezes que os seus jogadores botam a bola para o alto, a quantidade de vezes que o seu meio-campo não toca na bola o suficiente, me faz ter uma resistência, Maurício, reconhecendo o mérito que ele tem para ter sido campeão de tudo que foi. Não dá para pensar assim, ele não consegue ter um meio de campo porque os jogadores talvez não tenham a qualidade necessária para jogar no time do Grêmio. Eu estou vendo que o Vijaçante, não sei por que razão, está jogando muito menos do que já jogou. Tá? O Cristaldo entra no Hoje jogo... não foi nem usado, né, Pedro? Não. Nem usado. O Monsalve, que foi saudado há muito tempo, o CCD fez elogios maravilhosos, chegou aqui jogando uma barbaridade. Qual é a contribuição do Monsalve? Nos 2 Grenais, um pouco hoje e muito no Grenal passado. Então, tem uma dificuldade técnica que ele não conseguiu segurar ainda. Agora, hoje, ele fez uma retranquinha, botou 3 jogadores de marcação e por aí o Internacional teve dificuldade para andar. O Alan Patrick, por exemplo, não fez nada hoje. Eu concordo com a dificuldade do Inter, eu só relativizo a dificuldade porque ao Internacional não interessava sequer superá-la. Ele não precisava jogar hoje. Ele tinha que neutralizar. E aí o meio-campo, que também... A expressão que o Léo trouxe é maravilhosa. Um neutraliza o outro. Vantagem de quem? Vantagem de quem entra em campo campeão. Porque o placar final botou o título. O adversário, Maurício, é o que perdeu para o Melgar dentro do Beira-Rio. É o que entregou uma Libertadores para o Fluminense. É um adversário que tem trauma para jogar no seu estádio. Então, a sensação que a gente tem é que o Inter não quis arriscar nada. É isso aí. Nada Risco de nada. Zero. Risco zero. Apesar, e eu acho que o Inter trabalhou muito bem isso, não eram os mesmos jogadores, não é a mesma comissão técnica, talvez era a mesma gestão. Não, mas tem o trauma, né? Não, eu acho que muito mais do torcedor. Não, mas olha só. Muito mais do torcedor. No jogo Eu falei de com hoje, alguns dirigentes que estavam... Não, dirigente torcedor. No jogo de hoje, naquele momento lá, o Inter toma o gol. E aí depois tem uma bola levantada pro Pavon. E que se ele mata no peito com qualidade, ele estava na frente do goleiro. Ali houve um momento assim de instabilidade no Inter que era até natural, porque é um peso,
o campeonato era mais grave, era mais severo para o Inter. O peso de tanto tempo sem vencer. Tu imagina o jogador do Inter vendo aquela loucura dos torcedores do Inter precisando do título como se fosse uma Copa do Mundo, porque é um momento histórico do Inter que exigia aquilo. Isso tem um peso grande. Qual foi a diferença esse ano para conseguir administrar isso aí? Roger, Paixão e D'Alessandro. Na figura do Roger. O Inter conseguiu emocionalmente suportar essa pressão. Ô, Diogo, eu acho que inegavelmente tem o aspecto emocional. Que é totalmente humano. Mas eu acho que o Inter trabalhou Totalmente isso. humano. E Claro o Inter que sim. admitiu e trabalhou isso muito bem. Claro. O Inter passa um momento de desajuste defensivo quando o Vitor Gabriel sofre a lesão. Uhum. O que acontece? O Roger coloca o Impressionante, Rorel, ele se perde se totalmente. perde. O Rorel vai pro Mas é lado que- direito, o Vitão vai pro lado esquerdo Perfeito. e o Inter se perde. Tu lembra o ano no esquerdo? jogo. O ano passado? No ano passado, o Inter tinha um time melhor do que o Grêmio individualmente. O Grêmio foi recebendo jogadores durante a competição. E aí o Nenê experiente entra num jogo, encosta no Maurício, ele é expulso, o Inter acaba não indo para a final. Pura questão emocional. O Beira-Rio, Inter se perde pura questão tanto naquele emocional. momento ali, e é desajuste de posicionamento mesmo. Que ele, em seguida, o Léo até fez essa lembrança durante o jogo, ele bota o Thiago Maia e joga o Fernando lá pra trás, Linha de porque diz 5, assim, vou fazer uma linha de 5 Como aqui, ele porque fez senão no pragmático do eles vão Grêmio. botar fora o negócio. como E fez no tem- primeiro Grenal. E hoje teve um detalhe Mas no primeiro interessante. Grenal era do planejamento. Hoje foi para resolver um problema de desajuste. O Rogel, né? Roger. Completamente fora. Mas é Totalmente. que Totalmente fora. o Grêmio tem um jogo, César, e talvez o tempo de trabalho vá dar para o Quinteiros uma ideia de jogar mais por dentro, que para jogar por dentro tu tem que ter mecânica. O que faz o Grêmio? Inversão de bola, geralmente do Wagner Leonardo pro Kik, ou do Gemerson lá pro Amuso, e passagem dos laterais. A bola vai do zagueiro nos laterais tocam e correm para receber. As jogadas do Grêmio são essas. Pelo meio, é um campo de batalha que o Grêmio tem, não é campo de No primeiro pensamento. tempo o Grêmio fez mais hoje. Mas hoje. assim, Sobretudo Não quando o Bright White... É que uma coisa é o Grêmio não concluir. A outra coisa é o que o Grêmio produziu. Sabe o que me chamou a atenção no primeiro tempo? Foi uma mudança para mim importante. Eles jogavam no Grenal da Arena, eles jogavam com o pivô do Bright White. Hoje o Bright White vem como um meia. Falamos na transmissão. Para isso. botar, Ele vem como inclusive, meia. espaço para o Amuso Tanto poder é, passar e da quem diagonal. passava muitas vezes era Edenilson. o Edenilson. Isso. Só que me chamou a atenção o seguinte, Léo, ali. O Grêmio começa o Inter jogo não- com o Inter não Bright White demorou de pra meia entender. mesmo. A bola chegava no Bright White e o Bright White jogava. Aí depois ele leva o Fernando para trás, o Fernando vai fazer o primeiro combate, ele libera o lateral para fazer uma cobertura ao lado direito, porque o menino estava passando junto com o... O jogo foi pensado. E o Inter não esperava o movimento do Grêmio. Tanto é que o Vaguinha disse no início que a ideia do Inter era um Grêmio com meia, né? Lembra que tu disseste Sim, que era a a informação ideia... que eu tive do Inter é que eles esperavam o Grêmio com o mesmo O Inter modelo de é verdade, jogo. o Inter demorou um pouquinho a O marcar. Inter Esse movimento demora era claro. um pouco a entender, e depois é verdade, a partir dos 15, 20 o Inter ajusta, o jogo fica igual. Mas eu tô dizendo assim, o movimento do Grêmio era um movimento ordenado.